Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre filosofia contemporânea. É uma introdução à playlist que irá tratar de vários e vários filósofos que estão dentro deste período histórico. O início da filosofia contemporânea, ele é, na verdade, o início da idade contemporânea. Veja, quando em história nós falamos em idade contemporânea, dentre a maior parte dos pesquisadores, dos historiadores, porque consenso pleno não há, outros hão de querer outras datas, mas dentre da maioria, inclusive a minha própria opinião, é que a idade contemporânea ela começa com a Revolução Francesa, ou mais especificamente com a queda da Bastilha, isto no ano de 1789. Então a idade contemporânea, final da idade moderna, início da idade contemporânea, com a queda da Bastilha, Revolução Francesa, 1789. Consequentemente, iremos datar o início da filosofia contemporânea também deste ano. Ora, isso há de abarcar os séculos XIX, XX e o atual século XXI. E este período histórico, apesar de ser um período curto, ele nos traz profundas mudanças sociais e econômicas. O modo de se viver em sociedade mudou completamente. E a filosofia teve de debater todas essas mudanças. Ora, só relembrando, porque vocês vão pensar em outras coisas mais, nós tivemos, só agora no século XX, 2 guerras mundiais, com armamentos altamente sofisticados que nunca antes na história da humanidade se pensou sequer na possibilidade desses armamentos existirem. Depois tivemos uma Guerra Fria, tivemos a exploração do espaço, e o humano chegou à Lua pela primeira vez. Agora se fala em retorno à Lua, em ida a Marte, exploração do espaço continuar. Nós tivemos a unificação da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação de uma moeda única, com a ausência de fronteiras. Nós tivemos o desenvolvimento dos meios de transporte. Veja, até o século XVIII, o meio de transporte era animal. Tração animal, eram bois, eram cavalos. E de repente você sai da tração animal e vai para trens, carros, submarinos, navios a vapor. Assim tivemos a entrada não só do vapor, tá? Como também do petróleo, que nós chamamos primeiro o querosene, depois a gasolina, a iluminação das cidades, tá? Então, foi do carvão, tá, até as usinas termonucleares de hoje. Tivemos também o desenvolvimento da computação, da tecnologia, enfim, e o movimento feminista, tá, da emancipação das mulheres. Até o final do século XVIII, é impensável você ter mulheres ocupando posições de prestígio. Uma ou outra, às vezes, até se destacava. Uma rainha, tá? Uma erudita, mas não era a regra. E isso mudou radicalmente nesse período que nós estamos. E a filosofia debateu e atuou diante dessas mudanças sociais, mudanças estas profundas. E chegamos ao século XX. Há uma era de incertezas, contradições e dúvidas. Não há uma certeza, uma verdade inabalável. Tá? A verdade, ela passa a ser questionada, constantemente questionada. Deus e as religiões são questionados também. Deus é questionado com a sua própria existência. Deus existe? Não existe? E há uma busca por parte de alguns pensadores e de algumas doutrinas de um paraíso, sim, mas não um paraíso após a morte, não, tá? Como que é o cristianismo, não, tá? Mas sim, tá? Uma busca de um paraíso aqui na Terra, se não
para a minha geração, para as gerações subsequentes. E nós passamos a ter então uma filosofia, uma forma de pensamento engajada em promover mudanças sociais. Algumas correntes de pensamento se apresentam com respostas para tudo, qualquer coisa, tá? E inclusive para críticas que você possa fazer ao sistema dessas escolas. Tá? O sistema filosófico, o sistema de pensamento dessas escolas é a verdade e é inquestionável. Se você questiona, o próprio sistema transforma a sua crítica como parte, tá, de algo já previsto para ocorrer ali dentro daquele sistema. Vou citar dois exemplos, os mais notórios nisso, que é o Marx e o Freud. As teorias elaboradas tanto por Karl Marx, tanto por Sigmund Freud, tá, são teorias que explicam tudo. E não somente o pensador Marx, o pensador Freud, não. Mas as doutrinas que tiveram a sua origem neste pensamento. E já que estamos falando de Freud e Marx, cabe dizer que os 4 pilares que norteiam boa parte do pensamento desta época são, respectivamente, o Marx, o Freud, o Darwin e o Einstein. Esses 4 pensadores, eles hão de construir as bases do pensamento filosófico e o pensamento mais amplo, tá? Que é de estruturar toda a nossa sociedade acadêmica, nosso dia a dia. A nossa sociedade é construída em cima desses 4 pensadores, tá? Das questões daí levantadas. O Marx, o Freud, o Darwin e o Einstein. Gente, se você está gostando, se inscreve aí no canal e deixa o teu comentário. Eu quero saber a tua opinião, gente. Põe o teu comentário aí. Bem, vamos lá. São muitos os filósofos. Não vou aqui, tá? Como eu vejo na rede, aí cita uma dúzia de filósofos, uma dúzia de pensadores. Gente, é besteira. Tem mais de 100, 2 centenas. São 3 séculos, é muita gente. E eu não vou citar um e dizer que esse é mais importante que o outro. Não. Citei aqueles 4 porque realmente são os pilares do pensamento deste período. Mas há muitos e muitos outros. Né? Por exemplo, o Augusto Comte, com o positivismo, até na nossa bandeira nacional, a bandeira do Brasil, está escrito Ordem e Progresso, que é um lembra positivista. Tá? Vem lá do Comte, Augusto Comte. Então não vou ficar citando aqui uma listinha de pensadores, tá, os mais conhecidos, não. Ao contrário, eu vou sim fazer um vídeo para cada um desses pensadores nessa playlist Filosofia Contemporânea. Vou procurar abarcar o máximo de pensadores possíveis na nossa playlist, apresentando um estudo mais aprofundado sobre as ideias de cada um. Mas veja bem, são muitos os filósofos e as correntes de pensamento neste período. Tá? A filosofia, gente, ela se relaciona com uma multiplicidade de conceitos no decorrer desse período. Por exemplo, o liberalismo, o pluralismo, o cientificismo, positivismo, objetividade, o idealismo, o racionalismo, o pragmatismo, o utilitarismo e muitos outros, gente. Esses conceitos estão presentes no dia a dia, no nosso dia a dia, e também nas discussões presentes nos centros acadêmicos. Né? Nós somos influenciados o tempo todo por um ou mais desses conceitos. Eles fazem parte da nossa vida dentro desse período da filosofia contemporânea, da idade contemporânea. Como também a questão de Deus e da religião cristã, porque a religião cristã acompanha o mundo ocidental, veja, desde lá, o 1º século até a atualidade. São 21 séculos discutindo a religião cristã. E hoje, em particular, Deus e a religião cristã há de se colocar versus o islamismo e o ateísmo. A discussão está entre esses 2 polos. De um lado, a religião cristã, Deus e a religião cristã, e do outro lado do debate, nós temos o ateísmo e nós temos também o islamismo, que está crescendo em muito. Tá? Inclusive,
com as migrações, está ocupando pessoas do mundo islâmico, estão ocupando cada vez mais a Europa. Né? Então, enquanto, veja bem, a natalidade de um francês, de um inglês, de um espanhol, a tendência é baixar, tá? A natalidade de países islâmicos, a tendência é subir, o que nós estamos acompanhando hoje. Tá? E isso há de ter uma influência, com certeza, marcante em um futuro próximo. Nós temos também a questão da ideologia política de esquerda, tá? Que é baseada em conceitos marxistas-leninistas, tá? Que hoje é importante, desde pelo menos a metade do século XX, muitos intelectuais só se consideram intelectuais na medida em que partilham dessa ideologia. Ou, se você preferir, deste modo. São ideologias que têm em comum se contrapor ao pensamento que encontra sua origem no berço da democracia liberal e capitalista. A questão posta pela religião cristã, tá? E pelas liberdades individuais está profundamente presente e cada vez mais presente nesse período. É um período socialmente conturbado, sem dúvida alguma. Onde temos a questão do politicamente correto. Ele faria um vídeo ainda sobre essa questão, que me parece que é um retorno à nossa época de criança. Porque eu vejo que o politicamente correto, na verdade, é uma grande infantilidade por parte de muitos pensadores. Tá? É ser infantil você não poder falar determinadas palavras e, pior, até deturpar o significado dessas palavras porque elas lembram determinados contextos ideológicos, políticos ideológicos. Mas temos essa questão do politicamente correto, que eu terei de mais tarde debater aqui, que tem com certeza a ver com uma infantilidade intelectual muito grande. Eu não sou politicamente correto, beleza? Se você é filósofo e você é politicamente correto, no meu entendimento, isso é contraditório. Uma coisa ou outra. Também cabe ressaltar os rumos políticos e ideológicos que a sociedade, a nossa sociedade, passa a tomar. E as consequências, os conflitos resultantes, tá, desses novos rumos. Todas essas questões que eu citei aqui, e muitas mais, elas se fazem presente e atuantes nos contornos do desenvolvimento do pensamento filosófico neste período, gente. E cabe citar também as principais características do período, como, por exemplo, a pulverização do saber por distintas ciências. Até o século XVIII, o filósofo era também o médico, era o teólogo, era o cientista, era aquele que abarcava um grande saber. Tá? Ele estava presente em todas as áreas. Então ele tinha uma visão do todo. Mas a partir do século XIX isso se perde. Esse saber passa a ser pulverizado por várias disciplinas. Veja, o psicólogo ele não vai entender grande coisa do campo do sociólogo, que por sua vez não vai entender grande coisa do campo do psicólogo. E veja, são ciências muito semelhantes. O psicólogo então não vai se ater aos indivíduos, o sociólogo aos grupos. Isso era uma coisa impensável até o século XVIII. Então é essa divisão que vai resultar o quê? Numa maior especialização dos pesquisadores. Você vai ter pesquisadores que vão saber muito e muito mesmo sobre isso aqui, um nadinha. Tá? Um nadinha, dentro de um campo maior, mesmo dentro do seu campo, ele sabe isso aqui. A gente vê isso muito presente na medicina. Veja, você tem um médico para cada coisa. Agora, o médico que vai cuidar de uma determinada parte do seu corpo, ele sequer pensa em tratar você em relação a outra parte do seu corpo, tá? Ou a outra coisa que você possa estar sentindo. Não, ele só trabalha com aquilo. Gente, até o século XVIII, médico era médico, tratava de tudo. Hoje, não. Então você tem uma grande pulverização do saber por distintas ciências e, ao mesmo tempo, uma maior especialização dos pesquisadores. E um outro
ponto muito interessante deste período é que muitos dos pensadores com desenvolvimentos interessantes não se encontram na filosofia. Eu quero dizer com isso, não são filósofos profissionais, não têm um diploma de filosofia dado por uma universidade conceituada, não. Eles são sim, tá? De algum campo especializado das ciências. Olha, lembra dos 4 grandes que eu falei ainda há pouco? Então, o Einstein apresentou um pensamento revolucionário para a nossa época. E, no entanto, veja, esse pensamento que poderia se encaixar na cosmologia lá dos pré-socráticos, tá? Esse pensamento do Einstein é de um físico, um campo específico do estudo. O Darwin, lá da biologia, apresentou também um pensamento sobre a evolução da nossa espécie que modificou todas as nossas relações, inclusive com a Bíblia, porque a teoria da Bíblia é a teoria do criacionismo. Tá? Deus cria tudo. Tá? E não, a origem da espécie, isso não. O homem e a mulher não nasceram prontos e acabados. Houve uma evolução a partir de outros seres, de outras criaturas. O Freud, que era médico, então pessoas que apresentaram contribuições ao pensamento muito relevantes não vieram do campo da filosofia, mesmo que posteriormente filósofos tenham utilizado muito essas teorias. Os temas tradicionais da filosofia continuam presentes e atuantes, mas encontram uma maior acolhida no meio acadêmico e nas universidades. Alguns temas fundamentais da filosofia, só para a gente aclarar. Nós temos a ética, nós temos a filosofia política, desde lá Aristóteles, de Platão, tratando da política, não? E da ética também. Está presente, essa discussão continua presente aqui nos séculos XIX, XX e XXI. Nós temos a estética, ou filosofia da arte, nós temos a epistemologia, ou teoria do conhecimento, e, inclusive, veja, só uma referência particular, a minha tese, minha dissertação de mestrado, foi especificamente sobre o tema da epistemologia, teoria do conhecimento. Eu trabalhei um filósofo, o Kant, junto com um psicólogo, o Piaget, nessa questão da teoria do conhecimento, como esses dois grandes pensadores entendem a epistemologia, a teoria do conhecimento, a nossa construção e validação do conhecimento. A ontologia, que é o estudo do ser, tá? A lógica, temos aqui vários vídeos de lógica, uma playlist específica. A hermenêutica filosófica, a interpretação dos textos filosóficos. A teologia cristã, que sempre foi um tema muito debatido em filosofia. E cada vez mais a liberdade. Você começa a debater a liberdade com mais afinco ali no século XVIII, se bem que esteve presente desde os primórdios da filosofia, mas ali no que antecede a Revolução Francesa, você tem um debate intenso sobre a liberdade que continua presente hoje. Até porque muitos daqueles que se propõem a defender a liberdade por meio de teorias políticas, ideologias políticas, quando a gente vê os resultados práticos, você vê o quê? Um fortalecimento do Estado e a total ausência das liberdades individuais. Então isso é um tema de debate muito importante na filosofia, inclusive na filosofia acadêmica. Então neste período, que é o século XIX e XX e o atual XXI, nós temos enorme quantidade de produção na filosofia. São muitos pensadores e uma produção muito grande. Inclusive uma produção acadêmica. Não são só aqueles pensadores famosos. Já ouvi falar do fulano de tal, conheço, ciclano, conheço. Mas tem muita gente que você não vai conhecer, porque está dentro de uma universidade, dentro de um centro acadêmico, escrevendo, produzindo material de extrema qualidade, mas que não tem a notoriedade como vai ter, entendeu? Um ou outro, tá? Beleza, gente? E vamos tratar de questões diversas nesse período. A filosofia e esses pensadores, na sua produção, vão tratar de várias questões essas muito diversas. Como, por exemplo, o questionamento epistemológico sobre a validade do conhecimento e a existência da verdade, que eu penso que é muito interessante. A existência humana
e seu significado. Qual o significado de você existir? Qual o significado de ser um humano? Tá? A subjetividade e a intencionalidade. Os relacionamentos sociais e afetivos. A evolução do conhecimento científico, questões sociais, a economia, a atividade política e muitas outras mais. Então, é um período histórico, filosófico, por demais interessante. Tá? E também por ser um período muito recente. É um período aqui muito próximo da onde nós mesmos estamos. Por causa disso, esse período histórico, filosófico, está presente nas memórias e nas histórias de vida das pessoas e das suas famílias. Os temas debatidos se mesclam com as nossas preocupações cotidianas. Não somente dos acadêmicos e dos filósofos, mas também do humano comum, com interesses das mais distintas áreas do conhecimento humano. Você é formado em física, em matemática, em história, ou você fez um curso de estética, você fez um curso na área de computação, tá? Na área de educação física, tá? Não importa, tá? O seu campo de especialização. Não importa o curso superior que você fez ou não fez curso superior nenhum. Você é um comerciante, você trabalha num salão, tá? Num salão de beleza. Não importa, tá? Esses temas estão presentes no seu dia a dia, nas conversas mais aprofundadas que você possa ter. Tá? Então, são distintas áreas do conhecimento que se faz ali presente nesse período. Nesse período, nós temos vários debates filosóficos. E esses se dão sobre o modo de vida que as pessoas possuem, que as pessoas vivem em sociedade. E também sobre como a sociedade, sobre como o Estado, a arte, a educação, a política, a economia e outros campos mais irão se posicionar diante do dia a dia da vida dessas pessoas e de suas famílias. Então, a filosofia contemporânea há de abarcar, há de debater, há de questionar tudo isso que eu falei aqui e muito mais, porque isso faz parte da vivência do período histórico, século XIX, XX e XXI. E, consequentemente, faz parte das nossas vidas. Então, é uma filosofia muito interessante, porque é uma filosofia que tem a ver conosco, mais especificamente. Não que as outras filosofias não tenham, tem sim, mas elas estão voltadas mais para outros períodos históricos, para outras grandes preocupações da humanidade. Então, mas a filosofia contemporânea, ela há de abarcar as preocupações do homem contemporâneo, da mulher contemporânea, daquilo que nós estamos vivendo hoje, que nossas famílias estão vivendo. E é o que iremos debater de modo racional, tá? Utilizando a nossa razão. E vem aí também mais uma coisa, o embate entre razão e crença. E cada vez se amplia mais, porque se antes a crença estava voltada para uma religião, e essa religião prometia um paraíso após a morte, lá no céu, agora, veja, essas crenças muitas vezes estão voltadas para ideologias que prometem um paraíso aqui na Terra. Não é? Talvez você morra antes desse paraíso surgir, mas com certeza as gerações futuras irão viver nesse paraíso que você irá ajudar a construir, mesmo com o esforço da sua vida. Então, para construir este paraíso aqui na Terra, vale tudo. Vale não ter ética, vale a mentira, vale o assassinato, vale o roubo, vale tudo. Porque os fins hão de justificar, tá, os meios empregados para a construção desse paraíso aqui na Terra.
Ora, isso é profundamente contrário à ética cristã. Isso é profundamente contrário a toda a ética que foi desenvolvida por toda uma tradição filosófica. Mas essa ética, ela tinha como base a religião cristã. Ou seja, eu tenho que ter uma vida boa, uma vida justa, uma vida ética aqui na Terra, porque quando eu morrer, tá, eu sendo um dos justos, irei para o paraíso. Então a minha recompensa se dá após a morte. Mas agora eu devo utilizar de todos os meios possíveis para criar o paraíso aqui na Terra. Então, ao se negar também a existência de Deus, de um paraíso pós-morte, tá, a justificativa que você tem para a sua vida, tá, não está em você ter um comportamento ético, em você ser fiel à verdade, tá, e você não cometer atrocidades. Não. Está justamente em você lutar e ser um dos responsáveis pela construção deste paraíso nas gerações futuras aqui na Terra. Ora, isso é debate filosófico, gente, tá? Porque mexe com as nossas vidas, tá? Mexe com a nossa inocência, com a nossa tolerância e mexe também com a nossa própria ignorância. Então, cabe sim debater filosoficamente esses temas profundamente presentes no nosso cotidiano. Bem, gente, Idade Contemporânea, começando em 1789, com a queda da Bastilha, Revolução Francesa. Mesma data, mesmo período, começa a filosofia contemporânea. Teremos vários filósofos abordados aqui numa playlist específica. Este vídeo é o vídeo introdutório da playlist Filosofia Contemporânea. Se você gostou, deixa o seu comentário no vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Ajude a divulgar o canal para que possamos prosseguir com esse trabalho. Olha, muito obrigado pela presença até aqui, muito obrigado mesmo, valeu, até mais.